Ele é de Araçatuba, né? Foi fundador da Mocidade e do Centro Espírita, dirigente de órgãos da USE também. Vice-presidente e presidente da USE de São Paulo, vice-presidente, presidente interino e presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, secretário-geral do Conselho Federativo Nacional da FEB, atual membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, integrante do Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier e um honrado trabalhador do Luz e Fraternidade, nosso lar, lá de Araçatuba. E ele está aqui principalmente para apresentar o livro que nós estamos colocando à disposição aí para vocês, que é o Epístolas de Paulo, à Luz do Espiritismo, onde ele vai destacar as recomendações morais do apóstolo, com abordagem bastante simples para o nosso dia a dia, né? Objetivas e fundamentadas em Kardec, né? Isso é que é o mais importante. E também pelo Espírito Emmanuel nas obras do Chico Xavier, né? Então o autor, o querido César, ele comenta essa relação entre o Espírito Emmanuel e Paulo de Tarso e analisa as 14 epístolas e a essência dos ensinos das mesmas, né? Sem entrar em polêmicas, mas principalmente no lado moral de todas as epístolas que estão aí à nossa disposição para o estudo. Passo então agora a palavra para o César. E boa noite a todos. É com satisfação que nós retornamos aqui à Auriflama depois de algumas décadas. E, sem dúvida nenhuma, é sempre bom nós revermos companheiros daqueles períodos em que ainda morávamos em Araçatuba e tínhamos uma atividade não só na cidade, como na região, né, de Araçatuba e do antigo Conselho Regional Espírita, hoje USE Regional. O tema da palestra de hoje, que são as Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, é um tema que deve merecer algumas reflexões por parte nossa e dentro do movimento espírita. Allan Kardec, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz na sua apresentação algumas considerações da mais alta importância que passam desapercebidos às vezes. Nessa apresentação, por exemplo, ele diz que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo não é discutir a natureza do Cristo, não é discutir tantos detalhes históricos, mas centralizar a sua atenção no ensino moral de Jesus. Então ele define o que deve ser valorizado nos ensinos do Mestre Jesus. E na sequência, ele faz ainda um outro comentário, que essa proposta dele é como se fosse o fato de se levantar a ponta de um véu, então em cima do Novo Testamento. Levantar a ponta de um véu é como tirássemos um véu que estaria atrapalhando a nossa visão. E dessa maneira significa o quê? Significa tirarmos as carapaças materiais, as barreiras, as dificuldades que nós temos e abrirmos a nossa visão para o mundo espiritual, ampliarmos então a nossa perspectiva dentro de uma ótica espiritualista e dando a certeza da manifestação, da comunicabilidade dos espíritos. Então, a partir disso é que foi possível ele trabalhar as ideias do Mestre Jesus. Ainda na apresentação, ele faz um comentário extremamente valioso e muito lógico, dizendo que, em verdade, as pessoas têm uma grande dificuldade de compreender as palavras da Bíblia, que passa a ser, para muitas pessoas, algo assim muito difícil, e que o Espiritismo seria a chave para essa compreensão. É interessante que o próprio Jesus, ele, certa feita, disse
e o apóstolo João registrou: eu sou a porta. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos idos lá de 1962, psicografou a mensagem intitulada O Mestre e o Apóstolo, concluindo o seguinte: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, a doutrina espírita é a chave para melhor compreendermos os textos bíblicos e não ficarmos apenas naquele processo de decorar palavras, de repetir versículos e de nos apegarmos a essa ou aquela tradução, porque há muita polêmica também com as traduções que foram feitas sobre a Bíblia em geral ao longo de todos esses séculos. Hoje é que há estudos, né, por pesquisadores que comparam os textos antigos e as várias traduções e chegando, portanto, a um denominador comum, chegando a algumas ideias que nos permite compreender melhor, no caso do Novo Testamento, as palavras de Jesus. Então, Allan Kardec fez esses comentários na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso é que nós temos que compreender que o ensino moral de Jesus é um dos pontos básicos, é um dos princípios do Espiritismo. O próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec colocou toda uma terceira parte chamada realmente do ensino moral, relacionado com o ensino moral de Jesus. A diferença é que em Livro dos Espíritos ele trata de uma maneira mais genérica, mais filosófica. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda já citando versículos, mas sempre dando ênfase àquilo que realmente pode ser aproveitado e adaptado às condições em que nós vivemos. Dessa maneira é que nós temos, como espíritas, a obrigação também de olharmos para o Novo Testamento, porque nós somos originários do cristianismo primitivo, que passou por uma série de adequações e até de deformações, mas o Espiritismo tem esse objetivo. Então vejam bem, quando no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec denomina o Cristo Consolador, ele cita João: eu partirei, mas não vos deixarei órfãos. No momento oportuno vos enviarei o Consolador, que restabelecerá a verdade e vos ensinará mais alguma coisa. E ainda designa o Espírito da verdade, que alguns tradutores colocam como Espírito Santo, dá na mesma. Tanto faz falar Espírito Santo, Espírito da verdade, é uma pleiade de espíritos que agem em nome de Jesus, né? E nessas condições, ele propõe que no momento certo viria o Consolador. Qual é a ideia do Consolador, que alguns tradutores usam a palavra paráclito? É a ideia do advogado defensor, é aquele que vem apoiar, que vem ajudar, mas fazendo esse apoio dentro de uma ótica ampliada, com a certeza da imortalidade da alma. Então é esse o papel do Espiritismo em nossos dias. Nessas condições, vejam bem, quando Jesus foi crucificado, aquilo causou uma profunda decepção a todos aqueles que o seguiam, principalmente os discípulos diretos, aqueles que estavam acompanhando Jesus, porque eles imaginavam que ele sairia de qualquer situação imprevista que fosse apresentada. Mas ele foi preso, sumariamente julgado, condenado e executado com a crucificação. Acontece que Jesus, ele deu mostras da imortalidade da alma no terceiro dia. E no período de 40 dias, ele apareceu 11 vezes aos seus discípulos, junto a pessoas, junto a sua mãe, 11 vezes. E foi isso que deu força ao cristianismo, porque eles começaram então a compreender que a essência da mensagem de Jesus estava fundamentada na sobrevivência da alma, na imortalidade da alma, e não apenas
em questões de ordem imediatistas ou de ordem material. Nessas condições, o cristianismo começou a se desenvolver. E também, nesse período, eles ficaram amedrontados, porque poderia, e eles esperavam, outras perseguições, junto àqueles que eram seguidores do Cristo. E muitos ficaram meio escondidos. Porém, Pedro, Tiago, João e outros discípulos fundaram um grupo cristão nos arredores de Jerusalém. Naquela época nem usavam ainda a palavra cristão. E como eles trabalhavam à margem das coisas e pelo caminho, atendendo as pessoas, foram chamados de homens do caminho. E nessas condições é que eles fundaram a chamada Casa do Caminho, nos arredores de Jerusalém. E ali eles davam um intenso atendimento à população sofredora, que os procuravam. Pessoas doentes, pessoas que não tinham com o que se alimentar, pessoas que não tinham para onde se dirigir, e todos eles querendo ouvir uma palavra que renovasse a fé, a esperança na intimidade deles, porque ouviram falar do Cristo e tudo o que aconteceu com Cristo. E agora já com aquela informação dele ter reaparecido em espírito e verdade. Pois bem, esse grupo cristão que se formou, era crescente o trabalho, a ponto deles designarem alguns que teriam tarefas de falar sobre o Cristo, de falar do Evangelho, e não apenas o atendimento de ordem material às suas necessidades, às demandas que os levavam até a Casa do Caminho. Assim funcionava esse primeiro agrupamento, em seguida a partida do Mestre. E foi num dos dias de atividade que lá chegou um doutor da lei, Saulo, vindo de Tarso, da cidade de Tarso. Saulo era, na verdade, um jovem bastante promissor. E naqueles instantes, com aproximadamente 30 anos de idade, ele já era um doutor da lei, quer dizer, tinha toda uma formação ali no Sinédrio, junto ao Templo de Jerusalém. Então, um grande entendido da lei mosaica, que é a base do judaísmo, e que era, na verdade, a religião, inclusive de Estado, vamos assim dizer. A Judéia funcionava como um Estado teocrático. Então, o Sinédrio legislava para a vida, a população da cidade e da Judéia, mas levando em consideração os textos, principalmente de Moisés. E é interessante que ele chega lá e assiste a exposição feita por Estevão. Estevão era um jovem de origem judaica também, que foi aprisionado pelos romanos, liberto, e passou a atender então o chamamento daqueles que estavam praticando o cristianismo. Era um orador fluente, palavra bastante fácil, e na medida que ele falava, Saulo, bastante circunspecto, preocupado, chocado, ele se sentia apequenado com tudo aquilo, porque ele se preparou, ele tinha uma formação, ele tinha um conhecimento, e o outro não tinha nada disso e falava muito bem. Então ele passa a fazer algumas perguntas, até de provocação, e a partir de respostas dadas por Estevão, ele encontrou ali algumas razões para intimá-lo para depoimento junto ao Sinédrio, e logo depois um julgamento também sumário, uma execução sumária pelo apedrejamento. Então Estevão veio a ser o primeiro mártir do cristianismo nas mãos do doutor Saulo de Tarso. E é interessante que isso chocou mais ainda os chamados homens do caminho. E Saulo, ele continuou naquela saga de querer controlar, de querer perseguir os cristãos, porque ele não aceitava, como o judeu em geral não aceitava o Cristo, porque ele não tinha a formação e não o entendiam como um Messias que teria sido anunciado, predito pelos profetas. Saulo,
obtém uma autorização pouco tempo mais à frente para ir até a cidade de Damasco e aprisionar cristãos e o seu líder, que era Ananias. E no caminho, ao chegar próximo à porta de Damasco, de repente ele vê uma grande luminosidade extremamente intensa. Ele fica enceguecido, cai do cavalo, mas ele identifica naquela luz fortíssima Jesus. E ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, num ímpeto de grande consciência, ele responde: Senhor, que queres que eu faça? Então é interessante nós olharmos isso, porque essa súbita aceitação do Cristo tem uma razão de ser. Ou seja, Paulo já tinha um preparo em espírito para essas ocorrências. Ele estava apenas partindo para alguns extremismos e alguns exageros dentro do contexto que ele vivia e da formação que ele teve, mas demonstrando que ele era fiel à legislação mosaica, que ele era sincero, e com isso, ao ele perceber algo maior que ele começa a ceder. Ele entra na cidade de Damasco e, seguindo as orientações recebidas, ele vai até uma estalagem, e eis que ele recebe a visita poucos dias depois, justamente de Ananias, o homem que ele iria prender. Ananias, como cristão, com todo o carinho e atenção, conversa com Saulo, cura-o da cegueira momentânea, e essa cura da cegueira momentânea é muito simbólica, porque significa que ele estava tirando também uma cegueira de ordem material para que ele compreendesse a ótica ou a visão das coisas dentro de um parâmetro espiritual. É essa a razão. O doutor Saulo de Tarso, ele passa por momentos complexos, difíceis, e qualquer um pode imaginar, porque ele era um jovem rico, bem formado, bem posicionado, altamente promissor, inteligente, e de repente ele joga tudo isso de lado, renuncia a tudo isso para se aproximar dos ensinos de Jesus. E se afastou da própria família, porque ele não foi aceito, inclusive, pelo pai no seu retorno. Mas dentro da tradição judaica, ele passa a exercer a profissão de tecelão, porque os homens tinham que aprender a profissão do pai. Então, ele deixa de ser o doutor da lei e age como tecelão onde ele estava. Peregrinou e refletiu no deserto, passou então por muitos momentos difíceis e de reflexão, até o instante que ele resolve ir a Jerusalém. E em Jerusalém, ele quis voltar à casa do caminho. E lá chegando, ele não foi bem recebido, óbvio, porque tinha a fama, né, que ele era o grande perseguidor dos cristãos. E nessas condições, o Pedro foi inspirado, foi acionado pelos Espíritos para que buscasse sim Saulo e que desse guarida a ele. Saulo, ao frequentar aquelas atividades na casa do caminho, ele passou por um momento assim de muito impacto também, e de certa forma uma decepção. Qual foi o problema? Ele, que era o homem entendido da legislação judaica, se chocou com o fato de Pedro e principalmente Tiago estarem fazendo propostas judaizantes para o cristianismo nascente. Ou seja, eles estavam fazendo aquilo que muita gente adora efetivar, fazer média. Então, eles, com medo da perseguição, eles queriam agradar o Estado, né, teocrático da Judéia, fazendo a exigência que antes da pessoa ser cristão, ele deveria ser judeu. Teria que aceitar, teria que passar por todo um tipo de uma iniciação para se transformar em judeu. Depois disso é que ele seria trabalhado
dentro da proposta cristã. Dr. Saulo de Tarso não aceitou e resolveu, entre aspas, fazer um rompimento com essa proposta. É o instante então que ele decide que ele deveria levar a mensagem do Cristo fora de Jerusalém. Deveria levar a mensagem do Cristo para o povo mais simples, sem barreiras e sem exigências, a começar dos gentios. E por isso é que ele é chamado o apóstolo da gentilidade. Os gentios eram habitantes de uma província ali próxima à Judéia, discriminada pelo judeu, considerado assim inferior. Então é justamente para esse que não era judeu é que ele ia levar a mensagem. Então ele sai de Jerusalém e parte para as regiões próximas para levar o ensino de Jesus. Então ele vai caminhando pelo Oriente Médio, as regiões hoje conhecidas como Síria, Líbano, chega até a região hoje conhecida como Turquia, vai até a Grécia, a ilha de Chipre e finalmente Roma. E é nessa região do mar Mediterrâneo, dentro, portanto, dos limites do Império Romano da época, é que em todo local que ele chegava, ele levava o ensino de Jesus. Como ele viajava? A pé. Imagine a dificuldade. A pé. Às vezes, usando um barco em algum rio ou numa margem de mar. Outras vezes, e poucas, em lombo de animal. Mas sempre com extrema dificuldade, hospedando-se em estalagens primitivas, dormindo às vezes ao relento em cavernas durante a viagem, correndo riscos de animais e de salteadores. Então, nessa romagem que ele fez, ele foi fundando grupos cristãos. E o que ele falava nesses grupos? Ele levava a essência dos ensinamentos de Jesus. E essa essência é que ele registra também nas suas chamadas cartas. Acontece que Paulo, ele trabalhou de 17 a quase 20 anos nessas viagens continuadas, né? E que eram bastante lentas, e nessas condições ele muitas vezes era procurado por emissários, onde ele já havia estado, para que ele retornasse, para resolver um problema, para dar mais uma orientação, ou outros pediam que ele orientasse e ele já não sabia mais o que fazer, porque não tinha tempo suficiente para atender a tantos pedidos. E é nesse instante que os Espíritos, em nome do Cristo, o inspiram para que ele começasse a escrever cartas. E foi designado o Espírito Estevão para orientar o doutor Saulo, agora Paulo de Tarso, a escrever as epístolas. Essa é a razão, inclusive, que Emmanuel coloca o título no romance histórico, Paulo e Estevão. Sem Estevão não haveria Paulo. Não só naquele momento precipitado do apedrejamento, como também depois no apoio que a antiga vítima fez ao seu algoz, não é? Ajudando na sua tarefa missionária. Então nós podemos perceber a elevação também do espírito Estevão. E nessas condições, ele redige 14 epístolas. Sabe-se também que não foram necessariamente 14, foram mais pequenas cartas. É que algumas dessas cartas esparsas, dirigidas ao mesmo grupo, depois foram consolidadas em uma única carta maior ou epístola. E nessas epístolas, o que escrevia Paulo? Ele oscilava entre momentos de energia e de posicionamento claro, a momentos de grande bondade e até com amor filial praticamente. Então, de acordo com o quadro, o cenário das pessoas a quem ele se dirigia, ele ia se posicionando. E qual era a grande preocupação de Paulo? Em primeiro lugar, deixar clara a mensagem do Cristo. Mas ele apresentava o Cristo em todas as suas epístolas efetivamente como o Messias predito pelos profetas, diferente daquilo que os judeus não aceitavam. Então essa foi uma preocupação dele, e tão nítida essa preocupação,
que ele escreve, inclusive, principalmente na Epístola aos Romanos, depois na Epístola aos Hebreus, ele diz o seguinte, que Jesus, ele é comparável a um sumo sacerdote, para que eles entendessem, né? Mas dizendo que a aliança com o Cristo é superior à aliança com Moisés. Vejam, isso daí é um assinte, né, à tradição judaica, mas era essa a preocupação dele, de mostrar efetivamente quem era Jesus, como um emissário em nome de Deus, para fazer ensinos que estariam mudando e clareando algumas ideias registradas no Antigo Testamento. Quais eram essas ideias? A começar sobre Deus. Lá no Antigo Testamento, nós encontramos a concepção bastante clara e definida de um Deus único. E isso foi a marca registrada do povo hebreu. Porém, para o cumprimento, né, e da compreensão desse Deus único, havia uma série de exigências, de normas e de punições para quem não aceitasse, punições em nome deste Deus único. Surge então a figura de um Deus Jeová, que é a concepção que o povo da época, dentro daquele contexto, tinha de Deus. Mas essa concepção de Jeová não coincide quase que em nada com a concepção que o Cristo traz de Deus. E essa foi a preocupação de Paulo, mostrar que Deus, ele era efetivamente Pai de todos, e não necessariamente Deus de um povo, de um exército, discriminador e que estaria punindo pessoas. Diferente de tudo isso, ele mostra Deus como Pai, misericórdia e com uma justiça soberanamente justa, boa, e acima de tudo é aquilo que registrou João no seu evangelho. Deus é amor. Nessas condições, Paulo dá uma nova visão de Deus, e não só nas suas epístolas, como também nas suas pregações. Quando ele se dirigiu aos romanos, que ele gostaria muito de chegar a Roma, mas só pôde ir no final da sua existência, e mesmo assim preso, né? Nessas condições, aos romanos, ele escreve na epístola de mesmo nome, que ele estava, na verdade, se referindo e apresentando um Deus que não era Deus de um povo. E isso foi uma preocupação importante e eu diria politicamente correta na época. Porque os judeus estavam numa periferia, vamos assim dizer, do Império Romano. E não muito importante nem muito estratégico. Tinha outras razões para o Império manter aquilo sob controle. E eles confundiam as religiões, as seitas. E o romano, a rigor, não tinha resistência às religiões estranhas e diferentes, não. Tanto que na capital tinha templos destinados aí a várias religiões. A questão séria é que eles exigiam fidelidade ao imperador. Então, quando a pessoa não aceitava essa fidelidade ao imperador e reconhecê-lo como pontífice máximo ou como a divindade, aí sim a pessoa poderia ser punida. Nessas condições, então ele começa a dizer aos romanos que Deus é Deus de todos e não de um povo, dos gentios, dos gregos e logicamente dos romanos. E ele passa inclusive a fazer um apelo para a reconciliação com Deus. Então essa foi uma preocupação dele. E quando ele conseguiu chegar à Grécia e à cidade de Atenas, que era o sonho da vida dele, porque ele teve uma cultura de origem grega na sua mocidade, na cidade de Tarso. Ao chegar lá, ele foi mal recebido pelos sábios, que não compreendiam o que ele estava dizendo, porque eles tinham uma outra maneira de raciocinar e de caminhar a busca pelo conhecimento.
e convidaram certo dia Paulo para que subisse até o Areópago, onde ele poderia expor as suas ideias, as suas propostas. E Paulo começou dizendo assim: eu vi em Atenas santuários dedicados a vários deuses, inclusive um santuário dedicado ao Deus desconhecido. E aí ele entra: é esse Deus que vocês não conhecem que eu venho apresentar. E passa a falar da visão do Cristo sobre a divindade. Então essa foi uma outra preocupação de Paulo. Também nas suas epístolas, ele trata a questão do amor, e que muitas vezes se traduz com caridade, mas a palavra do evangelista em grego é amor, quando se fala em caridade. E é interessante que ele mostra e chama a atenção que o importante não era o apego à chamada lei que ele chama. Quando ele se refere à lei, ele estava dizendo aos preceitos da lei mosaica. Então ele estava contrariando os fundamentos do próprio judaísmo. Mas ele dizia o seguinte: que o importante era a pessoa trabalhar a fé com obras, com ação. Então essa foi também uma outra mudança, porque aqueles que aceitavam simplesmente a lei ficavam felizes se passasse por um processo de iniciação, se fizesse as oferendas deles, se comparecesse em Jerusalém nos dias sagrados de festividade, se lavasse a mão antes das refeições, e assim vai, uma série de preceitos de ordem material. Paulo diz que nada disso resolve o problema, que o problema é outro, o problema é de essência, não é? Então é outra grande mudança de visão que ele traz. E ele passa, portanto, a ajudar as pessoas e a orientar. E ele era médium. Médium, curou inclusive o procônsul romano Sérgio Paulo na ilha de Chipre, no começo das viagens dele. Quando ele chegou lá, ele encontrou o procônsul doente e sequioso de alguém que pudesse curá-lo. Já havia procurado magos, feiticeiros, e ninguém tinha resolvido o problema. Paulo o cura. Então isso chamou muita atenção e a informação correu aquela região toda. Mas ele era também médium de outras formas. E ele registra na Epístola aos Coríntios, mas também há registro em Atos dos Apóstolos, de um fato bastante significativo, onde diz o seguinte: conheci certo homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu. Viu coisas inefáveis, às quais eu não posso nem me referir. Estudiosos bíblicos, quer católicos, protestantes, na verdade, tem uma opinião coerente de que ele era, na verdade, o depoente. Ele estava dando testemunho dele. Ele havia passado por aquela experiência. E na tradição judaica existia realmente a ideia de vários níveis de céu. Então, Emmanuel, no romance histórico Paulo e Estevão, ele entra no detalhamento decifrando esse enigma. E diz o seguinte: nos momentos de grande angústia, de ansiedade, de dificuldade, que ele passava na transformação de Saulo para Paulo, e que era esperado toda essa dificuldade, certo dia ele adormeceu extremamente atormentado, preocupado com tudo isso. Durante o sono, ele se desprendeu, que nós espíritas chamamos isso de emancipação parcial do corpo. E nessas condições, pode-se também entrar em contato com a espiritualidade. Então ele, parcialmente desprendido, ele vê a aproximação de duas entidades, que era exatamente Estevão, na figura do nome judaico Gesiel, e da sua irmã Abigail, que teria sido a noiva do Dr. Saulo de Tarso. E ele, assim, atônito com aquela visão, ele lançando uma série de dúvidas mentais, aí Abigail se antecipa: Saulo, por que choras, se apenas começas? Era o início da tarefa dele.
Ele estava naquela fase de preparação e de adaptação. E aí estabelece-se um diálogo que Emmanuel detalha no romance Paulo e Estevão, mas se resume em 4 palavras, sintetizando a orientação de Abigail para Saulo: ama, espera, trabalha e perdoa, que é chamado também o lema de Abigail. E ele começa a colocar em prática exatamente essas orientações sintetizadas nas 4 palavras. Aí ele dá aquela força ao seu trabalho de divulgação do Evangelho. Paulo, portanto, ele fez um trabalho de grande mérito e ele foi o responsável pela consolidação dos ensinos de Jesus, fazendo todo um processo de difusão. E é interessante que as manifestações ocorriam sim naquela época nos grupos cristãos. E Paulo escreveu na Epístola aos Coríntios acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele passa a detalhar em vários versículos tipos de ação mediúnica ou de trabalho dentro de um grupo, e que são exatamente as ações realizadas no centro espírita de nossos dias. E assim ele termina dizendo: e que tudo se faça decentemente e com ordem. Então ele está dando orientação em como realizar essas práticas. Portanto, ao lermos as epístolas de Paulo, fica claro que, tirando de lado algumas polêmicas do contexto da época, tirando de lado algumas colocações que foram até utilizadas para dogmas, nós vamos usar o raciocínio dele: examinai tudo, retende o bem. Então nós vamos examinar tudo, mas vamos aproveitar aquilo que fez Allan Kardec, o ensino moral, quando ele preparou, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessas condições, nós vamos encontrar nas epístolas de Paulo orientações, recomendações que são adequadas ao movimento espírita de nossos dias, adequado ao funcionamento dos centros espíritas de nossos dias, porque ele orientou vários grupos e ele trabalhou inclusive com jovens, principalmente Timóteo e Tito, e ele delegou obrigações e funções a jovens. Eu estou dizendo jovem mesmo, na faixa etária, não é naquele eufemismo de dizer não, nós somos todos jovens de espírito, não é isso não, é jovem mesmo. E no movimento espírita nós temos também que valorizar o trabalho dos jovens, para que possam se integrar efetivamente nas atividades do centro e do movimento espírita. Então nós encontramos dentro das epístolas de Paulo todas essas orientações. E há uma delas que vários estudiosos valorizam, uma epístola curtinha, dedicada a Filemão. Quem era Filemão? Era um senhor rico que morava na região que nós conhecemos hoje como Turquia, e teve um escravo que fugiu. Escravo que fugia naquela época era sujeito a penalidades gravíssimas, não é? De passar o resto da vida fazendo ou preso ou passando por trabalho escravo e de alto risco, né? Mas esse homem fugitivo, Onesíforo, ele ficou detido na cidade de Éfeso, onde Paulo foi preso também, e eles se conheceram. E ele contou o drama dele a Paulo. Paulo o convenceu sobre o cristianismo e pediu depois, quando ele fosse liberto da prisão, deu uma carta a ele para que ele procurasse o patrão antigo, Filemão. Essa carta de Paulo é, na verdade, uma carta de excepcional valor, porque está chamando ao senso do perdão, da misericórdia e do apoio praticamente filial. E ele diz ao patrão que ele deveria tratar ao ex-escravo fugitivo como um filho e dando oportunidade a ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse ex-escravo,
ele veio a se dedicar ao cristianismo e depois acabou sendo inclusive sacrificado. Então nós encontramos nas epístolas de Paulo a essência dos princípios ensinados por Jesus. E é isso que nós temos que chamar a atenção. E essa essência desses ensinos adaptados e adequados ao mundo que nós vivemos hoje. Então, frente a tantas dificuldades, contrastes e problemas que a gente tropeça no dia a dia no mundo de hoje, lembremos de Paulo: examinai tudo, retende o bem. Quando nós passamos pelas limitações, problemas, dificuldades de toda sorte, lembremos de Paulo, quando ele diz que nós devemos ser cartas vivas. O que é ser carta viva? Não é a carta da letra, é a carta da ação, de vida, com base na transformação e na aceitação dos ensinamentos de Jesus. E aí ele disse, quando ele já estava numa etapa mais avançada da sua jornada, da sua missão: eu trago no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais, e ele trazia mesmo, as chibatadas, as cicatrizes, doenças, fraturas que ele sofreu em apedrejamentos, mas ele disse assim: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele estava animado e encontrava força, fé, coragem, porque ele entendia, já compreendia os ensinos do Cristo. E outra vez ele escreveu aos Filipenses: prossigo para o alvo. Então nós, no momento que nós vivemos, e aproveitando as nossas vidas corpóreas, as nossas reencarnações, tendo a certeza de que somos espíritos imortais, e com essa oportunidade é o instante de realmente aumentarmos a nossa compreensão sobre a justiça divina, que Paulo trabalhou de uma forma tão adequada, e lembrarmos com Allan Kardec, que sintetiza isso em O Céu e o Inferno, em 3 palavrinhas: que nós passamos pelo momento do arrependimento, da expiação e da reparação. Dentro da nossa trajetória espiritual, nas várias vidas, é através desse mecanismo que nós podemos nos aperfeiçoar, evoluir e nos aproximando da lei divina. Prossigamos para o alvo, né? Como disse Paulo. E é nessas condições que esses registros que trazemos a vocês das epístolas são fundamentais e marcantes para os momentos que vivemos. Chico Xavier, o grande médium da nossa civilização, que nos legou obras maravilhosas como essa que nós citamos, Paulo Estevão, mas ele também, Emmanuel, ele escreveu 1400 mensagens ou capítulos, incluído em 9 livros, estudando versículos do Novo Testamento. Desses 1400, mais de 1/3 são análises, comentários de trechos de Paulo, das epístolas. Vejam, portanto, o interesse que Emmanuel apresentou pelas epístolas de Paulo, e a razão é muito simples. É pela psicografia de Chico Xavier, enquanto encarnado, é importante a gente dizer isso. Em 1940, ele recebeu uma mensagem assinada pelo espírito Ney Lúcio, e que fala da relação do espírito Emmanuel com Paulo, e recebeu também mensagens do próprio Emmanuel falando desse contato. A começar que o senador Públio Lentulus, então ao tempo do Império Romano, fatos registrados ali há 2000 anos, nessa mensagem há a informação de que ele estava saindo de Roma por uma das portas de acesso à Via Ápia. Via Ápia é o trajeto, é o caminho em direção ao sul da Itália. E quando ele estava sendo carregado por um carro de estado, que naquele tempo podia ser uma liteira, podia ser uma carroça melhorada, né? Ele pediu ao escravo que parasse quando ele viu uma pequena multidão
bem ali próximo à porta de acesso à Via Ápia, para ver o que se tratava. E de repente ele soube que era um profeta, alguém ali vindo do Oriente Médio, vindo de Jerusalém, da Judéia, que estava falando. E ele parou para ouvir, era Paulo. E aí ele estabelece um diálogo com Paulo. O senador estava muito baqueado naqueles instantes, porque fazia pouco tempo que a sua esposa Lívia havia sido sacrificada no anfiteatro romano, né, presa e perseguida como cristã, sem que o marido soubesse disso. E ele estava naquela festividade quando ela foi sacrificada e ele não a identificou de imediato. Então ele estava extremamente chocado com isso. As palavras de Paulo calaram fundo na sua alma e o marcaram, e ele reconhece isso. São os espíritos, como Ney Lúcio, que escreveu também pela psicografia de Chico Xavier, ainda nos anos 1940, que quando o senador Públio Lentulus desencarnou na erupção do Vesúvio na cidade de Pompeia, ele foi recepcionado pela esposa Lívia, mas logo depois ele foi retirado dali, amparado pelo espírito Paulo de Tarso, que tinha a tarefa de amparar, de apoiar e de tutorar os espíritos inteligentes e que poderiam ser aproximados e transformados em trabalhadores do cristianismo. A partir daí, em várias vidas, como líder cristão, como religioso da própria igreja, como professor, ele passou por momentos sempre demonstrando a sua afinidade, a sua admiração por Paulo. Mas há uma outra mensagem também psicografada por Chico Xavier, naqueles tempos, onde diz que o padre Manuel da Nóbrega, nascido em Portugal, que se bacharelou em Direito na Universidade de Coimbra e depois seguiu a carreira eclesiástica com formação jesuítica, foi designado pelo rei Dom João III para vir ao Brasil acompanhando o segundo governador-geral. Ele foi, o padre Manuel da Nóbrega, incumbido de estabelecer no Brasil colônia a proposta de educação. Foi a primeira proposta. Ele escreveu o primeiro livro aqui no Brasil, Cartas do Brasil. Ele fez a primeira proposta de ensino aos indígenas e também aos portugueses que aqui estavam. Passou por Salvador, chegou e se estabeleceu em São Vicente, aqui litoral de São Paulo, e um determinado dia ele subiu a Serra do Mar. E lá chegando tinham algumas tribos indígenas que não eram ferozes e nem agressivas. E ele teve a ideia de criar uma escola. E o que ele fez? Ele escolheu o dia que a Igreja Católica homenageia Paulo, o dia de São Paulo, dia 25 de janeiro de 1554. Fundou, portanto, o colégio chamado Colégio São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo. Padre Manuel da Nóbrega é o fundador da cidade de São Paulo, oficialmente reconhecido. E não apenas aqui no Brasil nós temos a maior cidade do hemisfério sul em homenagem ao apóstolo Paulo, mas todo um estado de São Paulo, homenageando o grande apóstolo da gentilidade. Se ele, diz Herculano Pires, se ele, o apóstolo Paulo, teve a intenção e objetivo de divulgar o cristianismo para a gentilidade, o padre Manuel da Nóbrega era, na verdade, um homem da gentilidade para levar a mensagem cristã aos outros. E é Emmanuel quem escreve também pela psicografia de Chico Xavier. Paulo foi, na verdade, o principal agricultor humano a cultivar as flores do Evangelho. Esse é, na verdade, o desafio que nós temos em nossos dias, para que aprendamos a ser também agricultores do Evangelho dentro do contexto do mundo que nós estamos vivendo hoje.
E aí nós temos uma riqueza de informação, um potencial imenso dentro da literatura espírita, como essas obras de Emmanuel, que tratam dos ensinos de toda a proposta e a saga do apóstolo Paulo. Que possamos nos inspirar, portanto, na simplicidade dos primeiros cristãos, no esforço missionário de todos esses, para que possamos vencer as nossas etapas, as nossas dificuldades e cumprirmos com o compromisso que nós temos no Espiritismo de Consolador prometido pelo Cristo. Obrigado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.